Oi, pessoal. Olha, em 5 minutos, 4 minutos a gente começa a nossa live pra valer com o Dr. Tasso. Enquanto isso, vão chegando aí. Me diz como é que tá chegando o áudio, tá beleza? Dá um sinal de ok, quem tá me ouvindo bem. E vai chamando os amigos. É o tempo que você vai convidando a galera aí. Chama o pessoal, os amigos, pra assistir essa live que é única. Estão me vendo legal? O áudio tá bom? Oi, Jaine, Netinho, Maria Clara. Quem foi mais que entrou aqui? Doutor Tasso já tá aí, ó, assistindo. Vai chamando o pessoal, já já a gente começa. Ah, deixa eu começar logo dando os parabéns pra Jaine, que é a nossa futura médica da família. Muito orgulhosa de você, Jai. Hudson, John, vão chegando. Já já a gente começa pra valer. Hoje vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas, tirar dúvidas e a gente falar um pouquinho mais sobre o que é ansiedade, os efeitos da ansiedade sobre o corpo, a alimentação. Marcela, bem-vinda também. Vamos chegando, tá cheio de psicólogo aqui, tô gostando de ver. Chama os amigos, compartilha, clica no aviãozinho aí embaixo e ó, chama todo mundo. Tá, já já a gente começar. John, quero comer sem crescer o bucho também. Meu Deus do céu. Tem como, doutor Tasso? Marcela, aniversariante da semana. Obrigada, meu amor. Vamos começar já já, com quem tiver. Quem se atrasar, quem não marcou lá a notificação e vai perder o início da nossa live. Já já a gente começa. Rafa Nunes. Bem-vindo, Rafael. Joelma Queiroz. Nossa futura musa fitness, né, Joy? Seja bem-vinda também. Vamos lá. Vou dar só mais um minutinho. Esperar só mais um minutinho pra gente iniciar. Com quem estiver. É bom que quem já estava aí exercendo, exercitando a paciência, já vai exercitando o controle da ansiedade. Que comece exatamente 5 minutos para dar tempo o Instagram convidar o pessoal. Ele vai enviando as notificações. Eita, John. Tá ansioso, é? Recomendo. Bom, boa pedida.
Olá, boa Oi, noite. doutor, tudo bom? Tudo bom? Como vai? Também, quanto tempo, hein? Pois é, Bora esperar só mais um pouquinho que a gente marcou para as 8 horas e o pessoal tá começando a entrar é, mesmo agora, tá vendo? tranquilo. Rayana, Stephanie, sejam bem-vindas. Doutora Flávia, Cristiane, Neto, bem-vindos também. Acho que a gente podia começar, talvez, nos apresentando para o pessoal que está entrando. Tem alguns que são meus seguidores, alguns são seguidores seus. Sim, E a gente começa a se apresentar, dizer onde que a gente atende, para o pessoal já ter uma noção. Quer bacana. começar? Pode ser. Eu sou Vanilla Leal, sou psicóloga. Atendo na cidade de Jaguaquara, na clínica Odontomais e na Fisiocenter. E também trabalho com atendimento online, que é muito bacana. Então, pessoas do país inteiro, brasileiros que moram fora do país, têm a oportunidade de ter um psicólogo. Eu brinco que é um psicólogo de bolso, que tá com a gente no bolso, que Isso é pode legal. o videoconferência pelo celular, pelo notebook, isso facilita muita coisa, já que no Brasil 50% Sim, do país não tem psicólogo. Interessante isso, né? Enquanto algumas verdade, cidades têm bastante, outras não têm nenhum. Não chegou ainda o serviço de psicologia. E aí o verdade. pessoal aproveita e utiliza dessa ferramenta que é a internet para facilitar esse acesso. Isso é muito legal. Ah, com certeza. Vontade Eu para nem um sabia convidado que especial. existiam esses atendimentos online de psicologia. Eu não sabia que tinha, mas muito bom saber. Sim, e E já é parabenizar você também. Ontem foi dia do psicólogo, né? Ah, Eu acho obrigada. que é uma profissão maravilhosa. Eu acho que, na verdade, todo mundo precisa. E as pessoas ainda buscam muito menos do que precisam, né? Eu acho que cuidar da saúde mental é o que a gente tem talvez, de prioritário na saúde, mas ainda talvez culturalmente as pessoas não tenham ainda essa visão. Mas é muito importante. Parabéns pelo dia ontem. Ah, obrigada. Infelizmente, infelizmente não, porque hoje em dia está mudando essa mentalidade, né? As pessoas estão começando É, a cuidar mais do seu emocional, cuidar mais do seu psicológico, das suas emoções, e isso é muito bom. E também desassociar o psicólogo também dessa parte que é só da patologia. Psicólogo é só para quando a gente está isso. com uma doença, mas não, hoje em dia a gente já trabalha muito com a prevenção e potencializando também as virtudes. Pessoas já procuram a gente Sim. para, eu quero melhorar no trabalho, eu quero aumentar meu rendimento. Isso é bastante legal. Estou resgatando isso, que é bem do início da psicologia. É, verdade. Bom, então agora também vou me apresentar, né? Meu nome é Tasso, sou médico nutrólogo, sou professor do curso de medicina aqui em Jequié, atendo aqui no Centro Médico, no Centro Médico Antônio Astolfo, sala 405, né? Então, eu achei muito legal o convite para a gente falar um pouquinho sobre ansiedade e alimentação, porque a gente tem essa demanda quase todo dia no consultório. A gente percebe naqueles indivíduos que às vezes têm uma dificuldade maior em controlar a alimentação, em ter uma alimentação adequada e seguir um plano, geralmente um transtorno de ansiedade associado, seja ele leve, seja um transtorno generalizado, mas a gente sempre percebe que há uma relação na maioria das vezes, né? É verdade. E sempre a gente vê, né, que tem alguns alimentos que podem aumentar os sintomas negativos da ansiedade, já outros podem dar uma controlada, e eu descobri isso há pouco tempo, estudando bastante sobre ansiedade, achei fantástico essa Sim, questão do multiprofissionalismo, multidisciplinaridade dentro sim, desse eixo especial que é o que a gente está tratando essa semana. E abre a gente ter essa visão, na verdade, do multiprofissional é muito importante, porque não é só o psicólogo que vai dar conta de uma ansiedade, não é só o com médico, certeza. não é só o psiquiatra. E a gente vê que tem outros, Exatamente. o educador físico vai tratar disso, e Verdade. outros profissionais, e é muito bacana a gente ter essa Com visão. certeza. Eu costumo dizer que feliz é aquele indivíduo que consegue ter todos esses profissionais juntos, trabalhando juntos para o mesmo objetivo, que é de
você poder ter um psicólogo para acompanhar, um psiquiatra, um educador físico, um fisioterapeuta, um nutrólogo, né? Então, feliz é o indivíduo que pode ter tudo isso. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a todos os profissionais, mas o tratamento ideal, sem dúvida, é esse tratamento interdisciplinar, que pudesse contar com todos os profissionais, para cada um, sob sua visão, dar a sua contribuição adequada. E aqueles que podem, eu sempre incentivo que acompanhem em conjunto quando me buscam para perda de peso, e às vezes tem associado a ansiedade, que acompanhem também com o psicólogo, com o psiquiatra, com o nutricionista, com o educador físico. E a gente vai sempre dando orientação, às vezes, naquilo que a gente consegue orientar, mas muita coisa passa, e aí a gente tem que encaminhar para um outro profissional que possa contribuir nesse processo também. É verdade. Doutor, fala um pouquinho sobre o que é o médico nutrólogo, porque o pessoal conhece muito nutricionista, confunde essas especialidades também. Fala um pouquinho sobre isso, o pessoal está conhecendo. Sim, é uma dúvida ainda muito frequente, né? Embora eu já atenda aqui em Jequié há 10 anos, 10 anos eu atendo nutrologia aqui em Jequié, mas ainda hoje algumas pessoas ainda me perguntam no consultório, na rede social, o que é o médico nutrólogo. E fazem a confusão muitas vezes com o nutricionista. E Verdade. o médico nutrólogo, ele fez graduação em medicina e depois se especializou em nutrologia, que é uma especialidade médica que vai tratar geralmente de condições relacionadas com a deficiência ou com o excesso de nutrientes. Geralmente isso levando a algum quadro de doença, algum quadro patológico. Pode ajudar no tratamento também dos transtornos alimentares. E aí, hoje em dia, existem várias vertentes da nutrologia, que pode ir para nutrologia estética, nutrologia esportiva, uma nutrologia geriátrica. E então, assim, é um profissional, o médico nutrólogo, que ele pode, inclusive, tratar todas as idades, porque não existe uma idade específica. Claro que existem cursos e especializações, subespecializações dentro da nutrologia, que vai te dar um conhecimento maior sobre cada indivíduo na sua faixa etária. Então, tem a nutrologia pediátrica, a nutrologia geriátrica, tem a nutrologia para o adulto, o adolescente, mas ela, no seu geral, ela não tem uma especificidade como a medicina geral clínica, que vai ter ali o pediatra, o médico do adulto, o médico do idoso, e também não tem um órgão específico. Ela contribui no tratamento com outros médicos de problemas do corpo inteiro, né? Então, não tem, digamos, aquela especificidade que, às vezes, o cardiologista vai tratar da circulação como um todo e do coração. O nutrólogo, ele tem a possibilidade de contribuir com todos os especialistas, com todas as doenças de todos os órgãos, porque se a gente consegue ajudar numa melhor nutrição, a gente consegue melhorar a condição de saúde do paciente como um todo. E a diferença para o nutricionista é que o nutricionista, ele faz graduação em nutrição. Ele não faz medicina para depois fazer nutrição. Como o nutrólogo, que faz medicina e se especializa em nutrologia. Para ficar fácil, geralmente eu faço essa analogia com o psicólogo e o psiquiatra. Então, muita gente às vezes fala assim, eu estou com transtorno de ansiedade, doutor. Eu tenho que ir para o psicólogo ou para o psiquiatra? Eu falo para os dois. Você tem que ir para os dois. Então, a mesma coisa. Tem gente que fala assim, eu preciso perder peso, eu preciso ganhar músculo. Para quem eu vou? Para o nutricionista ou para o nutrólogo? Geralmente a resposta é a mesma, para os dois. Porque são profissionais que fizeram graduação em áreas diferentes, mas se completam nas suas condutas, nas suas orientações e no tratamento. Que bacana. Acho que ficou bem claro isso aí. E essa visão, né, de você falar, o psicólogo, o psiquiatra, o nutrólogo e o nutricionista. Isso é muito bacana, essa indicação, porque é uma consciência, né, de que os dois são importantes e se complementam para o tratamento. Com certeza. A Ju está perguntando aqui, para quê? Para querendo agora, sobre o que está falando. Para quem entrou agora, né? A gente está falando sobre, a gente vai falar ainda, a gente estava iniciando, a gente vai falar sobre ansiedade e alimentação, a relação entre ansiedade e alimentação. E talvez, eu não sei se o pessoal já tenha assim, essa noção do que é ansiedade, eu não sei se você queria introduzir conceito de ansiedade, não sei. Como a gente deixou bem livre, né? A gente deixou para um bate-papo.
Melhor livre do que aquela coisa muito planejadinha, que as pessoas podem participar Sim, bastante. Então, gente, eu venho certeza. falando desde o início da semana, desde a semana passada, sobre o que é ansiedade, os efeitos da ansiedade sobre o nosso corpo. E faltou, eu deixei para o finalzinho para a gente falar sobre alimentação e depois a gente vai fazer outra live e falar sobre dicas para controlar a ansiedade com outros profissionais também, que está sendo um assunto que está rendendo muito comentário, muitas perguntas, então melhor a gente trabalhar com outros profissionais porque vai tirando todas as dúvidas que tiverem. É legal. Então, ansiedade, assim, a ansiedade natural todo mundo tem. Existe um nível de ansiedade que é muito bacana para todo mundo e é essencial. Vamos lá. Vou fazer uma prova. Aquela ansiedade, aquela sensação de aquele medo, o que é que vai ser, o que é que vai cair nessa prova. Isso nos gera um estado de alerta muito bacana, porque pode nos ajudar a evocar memórias do que a gente estudou e ajudar na hora de fazer a prova. Quando a mulher está grávida, a ansiedade para ver o bebê, essa ansiedade é totalmente natural. Quando Sim, começa a durar muito tempo e lhe provocar uma angústia, lhe provocar uma dor, ela já passa a ser uma ansiedade patológica e que deve ser tratada logo de início, para não virar uma depressão, porque depois ele começa a apresentar sintomas físicos. E aí que mora o problema. Às vezes a gente acha, é normal, eu estou ansiosa, eu começo a ficar dentro do quarto, a ansiedade começa a me paralisar. Ah, mas vai passar. É só hoje. E de hoje vira para amanhã. Daqui a pouco não está conseguindo dormir mais direito. Começa a sentir palpitação, começa a sentir calafrios, frieza nos pés e nas mãos é muito comum. E aí você começa a entrar no estado patológico da ansiedade, que depois pode virar uma depressão. O Peu falou aqui, ansiedade é o mal do século. E realmente os estudos vêm mostrando isso. Inclusive o Brasil, hoje, é o país mais ansioso do mundo. Os estudos da OMS têm trazido esses novos dados. O Brasil como o mais ansioso do mundo. Você já pensou no que é isso? Estamos no centro da ansiedade, no olho do furacão. E por isso que a gente Será que precisa. teria a ver com... Alguns estudos falam também que nós somos um dos países mais conectados do mundo, que mais utilizam a internet e redes sociais. Será que teria uma relação direta? Eu acredito que sim, porque a rede social ou a internet, ela nos traz uma informação muito rápida. É um excesso de informações muito grande. E isso a gente vai acelerando junto. A gente começa a entrar nesse Verdade. ritmo de processamento de informação muito rápido e a gente precisa ter mais informações. Eu preciso saber mais do que meu amigo, meu colega de trabalho, para quando chegar no trabalho tá sabendo falar sobre esse assunto e o outro quer também saber muito mais e vai acelerando. Quer ver uma coisinha? Ah, meu celular tá aqui, eu ia pegar o celular. Quando a luzinha do celular acende, você tá tranquilo, a luzinha do celular acende, todo mundo quer pegar para ver o que é que tá acontecendo. Então, eu Sim. acredito que tem uma relação muito grande com a ansiedade, com esses dados da Organização Mundial de Saúde. Eu percebo muito também no dia a dia que as pessoas chegam com alguns sintomas. Tem até uma pessoa que falou aqui agora, que foi Ju Fernandes, dizendo que ela tem algumas dúvidas sobre o assunto e que chega a perceber ansiedade com tudo, que o coração acelera, que tem muita insônia e até a impressão que às vezes dos braços doem. E são sintomas até inespecíficos, mas que podem estar relacionados com ansiedade também, não é? E Verdade. assim, no consultório eu vejo muito isso, mas vejo que as pessoas mantêm hábitos que induzem ansiedade, que induzem a um pensamento acelerado, com esse uso excessivo do celular, inclusive à noite, mantendo visualizações ali de rede social, às vezes assistindo jornais que têm notícias que estressam. Então, E, muitas vezes não é as pessoas ainda naquele modelo de perguntar, doutor, o que é que eu faço? O que é que eu tomo? Porque aquela ideia da terapia sempre
medicamentosa. Medicamentosa. E às vezes não é o que a gente vai acrescentar, é o que a gente vai retirar de hábito que induz ansiedade também, né? Tem gente que pode ser tratado muitas vezes com terapia simples, como meditação, exercício físico, são Respiração. respiração, coisas que podem ajudar o corpo sem necessidade de medicamento. Mas as pessoas ainda buscam muito medicamento, a gente ainda tem no consultório aquelas pessoas que quando vão e a gente às vezes não orienta nenhum tratamento medicamentoso, farmacológico, às vezes o paciente sai chateado, fala, você acredita que eu fui no médico e ele não me passou remédio nenhum? Acontece comigo também. Eu já ouvi muito na primeira consulta, doutora, me passa um remédio, por favor. Falei, não trabalho com medicamento. Porque o pessoal ainda acredita muito que o que vai resolver o problema é o medicamento. A gente sabe que, às vezes, ao retirar o hábito que induz ansiedade e melhorar comportamento, melhorar hábito, dormir mais cedo, melhorar relógio biológico, que é o ciclo circadiano, e fazer algo como meditação, controle da respiração, exercício físico. Tem uma coisa que as pessoas às vezes pensam que, quando a gente fala de exercício físico, que as pessoas têm que fazer crossfit, que as pessoas têm que fazer exercício intenso. Não, não necessariamente, a pessoa pode fazer. Alguns estudos mostram que se o indivíduo fizer caminhada de meia hora 3 vezes por semana, que não é nada demais, já consegue controlar melhor a ansiedade. Então, é acessível para todo mundo, basta ter um par de tênis, a pessoa consegue fazer suas caminhadas por 30 minutos, eu acredito que não vai impactar no tempo de trabalho, não custa nada e pode ajudar. Claro que a gente sabe também que eu acho que, aí você que vai me dizer, a gente quando lê, fala-se que a terapia cognitivo-comportamental, TCC, tem um resultado muito bom e às vezes sendo associado ou não à terapia medicamentosa. Como que é a sua experiência com a terapia comportamental cognitiva? A cognitivo-comportamental, ela trabalha com exercícios práticos. Por isso ela é tão eficaz. Ela meio que segue o ritmo acelerado. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui, essa resposta, que Jaine tá pedindo para me olhar o box. Jaine, não dá para me olhar o direct, que se eu for abrir o direct, ele vai cair a transmissão. Então, você pode colocar as perguntas aqui, que a gente vai estar lendo também. Voltando à terapia cognitivo-comportamental, ela tem um resultado hoje muito eficiente no tratamento da ansiedade, exatamente pelos exercícios práticos. São exercícios simples, que levam a gente a ter uma consciência melhor do que é dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e ter uma rotina que possa controlar isso, auxilia no controle. Por isso, a cognitivo-comportamental ele vem trazendo muito isso. Do tratamento da ansiedade com um resultado mais efetivo. Perguntaram algumas coisas aqui, eu me passei. Tá conseguindo acompanhar aí? Estou olhando aqui, eu acho que Jaine Santana, né, que pediu para olhar o box. Jaine, pode ir fazendo as perguntas aqui mesmo, que a gente vai lendo aqui e vai tentando responder, porque, como ela explicou, não dá para sair do vídeo. Eu acho que aqui, né? O estresse pode afetar a ansiedade? Com certeza, é um dos motivos que mais desencadeia a ansiedade também, é o estresse. Está muito associado aos sintomas ansiosos, muito, 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 muito. Tanto a ansiedade pode provocar o estresse, quanto o estresse pode provocar a ansiedade. Então, a gente tem uma via de mão dupla aí, Stephanie. Sem dúvida, e aí é importante falar que isso a longo prazo vai gerar um problema muito grande, porque toda vez que a gente se estressa de forma excessiva, como você falou muito bem no início, a ansiedade é uma coisa boa, é aquilo que nos prepara para uma situação. O estresse é uma coisa boa, quando comedido, quando na medida certa. O excesso que é o problema. E as pessoas têm vivido de forma excessivamente estressadas, excessivamente ansiosas, e isso a longo prazo pode levar ao que a gente chama de fadiga adrenal crônica, né? Tem colegas que preferem usar outro termo, enfim, de cansaço da glândula adrenal, de deficiência do cortisol, mas o fato é que o hormônio do estresse, como sendo o cortisol, quando a gente tem uma demanda muito grande, utiliza demais esse hormônio todos os dias na liberação por ansiedade durante o dia, à noite mantendo aí no quadro de ansiedade, ou com estímulo luminoso à noite, e dormindo muito tarde, é óbvio que essa suprarrenal não vai aguentar isso por muito tempo. É como se a gente cobrasse
que ela trabalhasse fazendo hora extra todos os dias. E ela respeita a ideia do dia e da noite, que a gente deveria respeitar também. E aí, isso a longo prazo pode levar a uma... Opa, entrou aqui perguntas e respostas, não entendi. Pode levar... Quer dizer. Qual a diferença entre tratamento homeopático e medicamentoso tradicional? Vou só concluir o que estava falando para responder a pergunta de Jaine, né? Então, isso a longo prazo é perigoso porque a gente acaba gastando completamente não só o cortisol, mas os outros hormônios esteroides que precisarão ser transformados nele para que a gente mantenha um mínimo de cortisol que a gente consiga levantar de manhã. E o sintoma desse início o indivíduo começa a acordar cansado, o indivíduo começa a acordar indisposto, ele acorda parecendo que ele não dormiu, a sensação de que ele não teve um sono de qualidade, embora tenha dormido a noite inteira. E isso vai ampliando para um indivíduo que começa a ficar irritado, impaciente, intolerante, com perda da memória recente, diminuição do humor, libido, dificuldade para ganhar massa magra. Então isso leva a uma cascata de deficiências hormonais outras que precisaria ser evitado e não esperar que isso tudo aconteça para buscar o tratamento. É aquele famoso efeito dominó, né? Sim. Bom, tem uma pergunta de Jaine que é qual a diferença do tratamento homeopático e medicamentoso tradicional? O tratamento homeopático, geralmente ele é feito com uma diluição do princípio ativo dos medicamentos. Então, se utiliza um medicamento e ele é diluído pela milésima parte e é feito, então, quase que a essência apenas daquela medicação, daquele medicamento. Então, teria a ideia de ter um menor efeito colateral, mantendo o princípio ativo da droga. Então, seria um tratamento mais adequado para quando a gente pensa em evitar efeito colateral. Eu não sou médico homeopata, eu não saberia explicar melhor do que isso, pelo menos é até onde eu conheço, então é o que eu sei sobre homeopatia. E o tratamento tradicional, ele utiliza a medicação geralmente em doses previstas em estudos que se dizem seguras, mas eles também prevêem efeitos colaterais, e geralmente acontecem os efeitos colaterais. É uma coisa que eu tenho percebido muito, a pessoa se submete a um tratamento medicamentoso e aí é passado um medicamento, um antiansiolítico. E aí depois o médico passa outro medicamento para tratar o efeito colateral do antiansiolítico. E passa outro medicamento para tratar o efeito colateral, que trata o efeito colateral. E vira bola de neve, tá uma coisa... E não tem fim, né? A farmacêutica tá infinita, né? Tem uma pergunta da Aline. A Aline que está pedindo para falar um pouco de alimentos que podemos ingerir à noite. Bom, isso é um tema meio também controverso, assim, porque tem pessoas que orientam até a alimentação noturna, mas hoje em dia eu tenho lido muito sobre a ideia do ciclo circadiano, do relógio biológico. O ideal é que a gente nem se alimentasse à noite, que a última refeição do dia fosse ali por volta das 18 horas, final da tarde para o início da noite. Porque à noite nosso corpo foi feito para dormir. E alguns alimentos a maioria deles, vão estimular a liberação de cortisol, que é o hormônio que nos mantém acordado, vai acabar fazendo um bloqueio à ação da melatonina, que é o hormônio do sono, e isso vai atrapalhar toda a arquitetura do nosso sono, fazendo ter um sono superficial para quem ainda consegue dormir e não tem insônia, e vai gerar todo o processo de um consumo aumentado de cortisol, levando a uma menor produção lá na frente e deixando o indivíduo mais cansado ao acordar. Então, o ideal mesmo, seguindo esse modelo e a teoria do relógio biológico, seria não ter alimentação noturna. Mas para o indivíduo que ainda tem fome, não consegue controlar, que evite pelo menos os carboidratos simples, porque a liberação de insulina noturna geralmente compete com o IGF-1, que é o produto do GH, e ao invés da gente conseguir perder peso dormindo, geralmente a gente vai ganhar peso. E isso faz toda a diferença. Então, que pelo menos a gente conseguisse evitar os carboidratos simples à noite. Isso é para a maioria das pessoas. Claro que não existe uma regra e a gente precisa avaliar de forma individual cada paciente. Mas para a maioria das pessoas é esse modelo que funciona. Cada caso é um caso, né? Igual na terapia. A gente... tem uma fórmula mágica? Nunca tem. Cada pessoa Não tem. ela é um universo de possibilidades. Por isso que a gente tem que avaliar cada caso. Às vezes Exato. o que é bom, o que dá certo comigo, para mim não dá certo para você. Com certeza. A Jaine, mais uma vez.
como o sono pode interferir na ansiedade? Acho que já foi meio que explicado um pouquinho sobre isso, né? O sono E, é geralmente, acho que é o contrário, né? Como a ansiedade interfere no sono, na verdade. Então, assim, claro que se eu tiver um sono regular, ajuda para que eu tenha menos ansiedade. E para isso a gente precisa fazer a higiene do sono, que seria ter o menor estímulo luminoso, não ter o uso de aparelhos eletrônicos a partir das 20 horas. A maioria dos aparelhos eletrônicos, eles possuem, principalmente celular, a luz possuem uma luz azul que tem esse comprimento de onda que, através da retina, estimula o nosso hipotálamo a induzir a suprarrenal a liberar cortisol também, mais uma vez. Então, quase tudo aí é relacionado com essa liberação excessiva de cortisol, que ele bloqueia a arquitetura do nosso sono de forma adequada. Então, o ideal é que a gente tenha um controle de tudo que é feito à noite e a gente reduza nossas atividades por volta das 20 horas, para que no máximo, às 22 a gente consiga dormir e dormir bem com qualidade. Algumas pessoas vão tentar e não vão conseguir, e aí sim pode entrar com ajuda medicamentosa. Não estou falando aqui especialmente de medicamentos benzodiazepínicos, tarja preta, que fazem o indivíduo dormir, mas às vezes sem manter essa arquitetura do sono adequada, e às vezes podem até gerar uma taquifilaxia ou uma dependência. Falo às vezes até de repor aquilo que pode estar faltando para o paciente, que pode ser a própria melatonina, pode ser o ácido gabaminérgico, que é um neurotransmissor inibitório, que ajudaria o paciente a dormir. Então, tem também fitoterápicos, tem várias opções quando o paciente, apenas com a higiene do sono, como a gente chama, não consegue resolver isso. Eu ia falar também sobre a higiene do sono. Bem colocado isso Mas aí. pode falar. É fundamental. Às vezes a gente não precisa nem do medicamento em si, mas basta uma higiene do sono, criar uma Sim, rotina para o nosso sono, tirar alguns hábitos, como se alimentar na cama, isso. fazer contas de quando é que eu tenho no banco, o que é que eu tenho que pagar na cama. Parece uma coisa boba, mas é uma coisa que nosso cérebro começa a perceber como um local que a gente que vai ter problemas. Então a cama Com passa a ser um certeza. estímulo aversivo e não um ambiente em que você vai ter um repouso, você vai se sentir bem. Sim. Uma médica do sono de Salvador, ela estava me falando também sobre o exercício físico até as 3 horas da tarde. Quem tem um problema sério de insônia, evitar depois das 15 horas exercícios físicos, porque vai acelerar o metabolismo e aí pode prejudicar o sono. Eu costumo recomendar o seguinte: se a atividade física for de alta intensidade, de moderada a alta intensidade, o ideal é fazer logo no início do dia, para estimular uma liberação de cortisol logo nesse início do dia. Uhum. E não fazer atividade física de forma ideal, de alta intensidade à noite, porque isso vai acontecer. Mas uma caminhada, uma atividade física de leve intensidade, pode ser feita à noite, porque ajuda a melhorar a qualidade do sono, porque ajuda a relaxar o corpo. Assim como também a temperatura da água que a gente toma banho. Eu devo tomar um banho mais frio pela manhã. E tem gente que fala assim, eu não consigo, principalmente nessa época em Jaguaquara, então deve estar bastante frio, né? Muito! Aqui o clima tá Então, uma loucura. eu Amanhece, imagino, esquenta, do nada esfria de novo. imagino. Aqui em Jequié talvez seja até mais fácil, né? Mas, enfim, a gente não precisa já iniciar o banho pela manhã com a temperatura fria da água. A gente pode iniciar com a temperatura morna e deixando a água cada vez mais fria, que o corpo vai estar mais acostumado, e terminar o banho com a água já fria. Isso ajuda a aumentar o cortisol, tal qual fazer uma atividade física pela manhã, para quem ainda não tem tempo, é uma forma natural de aumentar o cortisol e de dar mais disposição ao dia. Não precisa nem falar que quem toma um banho frio, ao final do banho, está se sentindo mais disposto, mais acordado. E à noite o contrário. Não devo tomar um banho frio. O ideal é que eu tome um banho morno para ajudar a relaxar, assim como a atividade física seria de maior intensidade de manhã e de menor intensidade à noite. Então são hábitos, mais uma vez, não medicamentosos, são orientações que não precisam de medicamento, para ajudar a controlar a ansiedade e dessa forma também, porque tem os dois lados, né? Quando a gente pensa na live de ansiedade e alimento, é uma via de mão dupla. A gente vai falar sobre os alimentos que mais aumentam a ansiedade e aqueles que diminuem, mas a gente vai falar também o que a ansiedade pode provocar na alimentação, que aí é um problema muito grave. E geralmente é o que leva o indivíduo a ganhar mais peso e ter dificuldade em controlar esse peso. Vamos lá, Jessie Ayla.
Vaneira, estou com umas amigas aqui, cuja uma delas tem várias crises de ansiedade. Piorou durante e após a gestação. Ela quer saber como pode reorganizar a alimentação para diminuir a ansiedade. A Pronto. gestação por si só gera um processo ansioso. Se ela já tinha Verdade, ansiedade, com a gestação, naturalmente, ela vai realmente se agravar. E aí vamos verdade. reorganizar tanto a rotina. Ah, o pós, durante, depois do nascimento da criança, muda a vida inteira. Porque se eu tenho filho, sabe responder melhor do que eu. Sono, Verdade, muda tudo. fica um sono mais leve, alerta o tempo todo, principalmente quando é recém-nascido. E como é que organiza essa alimentação? Então, primeiro a gente tem que evitar aqueles alimentos que estimulam a ansiedade, que nos deixam mais alerta. Então, a gente não pode, o indivíduo que já tem e já percebe uma tendência, um traço ansioso, para esses indivíduos a gente tem que orientar que eles evitem alimentos que contenham cafeína, guaraná e o uso dos chás. Eu brinco dizendo que são os chás de cores, né? Porque eu estou vendo também algumas pessoas dizendo assim, adoro chá, seria bom chá para tratar insônia. Depende do chá, porque tem chá que é estimulante e vai piorar a insônia. E se eu fizer consumo de cafeína, guaraná, ou chá verde, chá preto, chá branco, que são os chás derivados da Camellia sinensis, eles vão estimular para que eu fique acordado. Então, geralmente, eu não recomendo que o indivíduo ansioso faça uso desses chás durante o dia, já evite isso aí, e principalmente ao final da tarde, depois das 16 horas. Então, existem outros chás, com certeza, que ajudam a dormir melhor, como o da camomila, né? Tem chás que eles vão contribuir para o relaxamento. Mas tem que ter muito cuidado com o chá, porque se a gente não souber qual a propriedade do chá, a gente acaba piorando aquilo que a gente está tentando tratar. E sobre alimento que a gente pode consumir para reduzir a ansiedade, a gente pode dar preferência àqueles que são ricos em triptofano, que é um precursor de um neurotransmissor, que é a serotonina, que é, um neurotransmissor do prazer, que dá uma sensação de relaxamento também. Então, quais são os alimentos ricos em serotonina? Nós temos a banana, o abacate, o cacau, a quinoa, a aveia, grão de bico, feijão, lentilha, castanha do Pará, amendoim. Então, esses alimentos também são alimentos totalmente acessíveis, não é aquela coisa difícil de se encontrar, principalmente banana, banana todo mundo consegue encontrar. A gente só tem que ter cuidado com a quantidade que se consome e na forma de preparar, porque tem gente que vai ser encontrado comendo banana frita e vai dizer, foi o Dr. Tasso que mandou na live, dizendo que reduz minha ansiedade. Vai reduzir a ansiedade, mas vai aumentar o peso também. Colesterol. Porque aí vai estar ainda comendo fritura, que é inflamatório, tudo isso. Então, eu acho que buscar informação e o nosso papel também como profissional é trazer essa informação aqui de forma gratuita para que a gente possa levar para a maior quantidade de pessoas, porque às vezes detalhes como uma mudança de comportamento, uma meditação, um exercício físico, a temperatura da água adequada, evitar o celular à noite, buscar um alimento como esses ricos em triptofano e evitar aqueles estimulantes, já ajudam demais a reduzir o quadro de ansiedade. Porque isso pode virar um ciclo vicioso que se retroalimenta. Às vezes eu tomo café, tem gente que é ansioso e toma café o dia inteiro. Daqui a pouco alguém vai colocar a mãozinha aí dizendo que porque isso tem demais. Então a gente está piorando a ansiedade e quanto mais ansioso eu tiver, mais eu vou buscar condições que me mantenham alerta, porque a tendência é que eu comece a acordar mais cansado. Ao final do efeito da cafeína, a gente tem um cansaço maior. E para resolver isso, a pessoa passa a tomar mais café. Isso de forma indefinida e vai aumentando a quantidade de cafeína que a pessoa precisa durante o dia, sobrecarregando a suprarrenal, levando a fadiga adrenal e toda aquela cascata de cansaço que a gente falou, irritabilidade, perda da memória recente, piora do humor, libido e dificuldade de manter uma boa composição corporal. Então é isso. Vamos ver aqui onde foi que a gente parou nas perguntas que eu já estou me perdendo. Walter, vai ficar gravada, Walter. Eu vou tentar depois fazer download dela para a gente postar no YouTube para vocês terem acesso por mais um pouquinho de tempo. Isso. Me traz esse sono que é tão difícil a dizer. Suco de couve. É bom tomar de manhã?
Sim, eu acho que ele tem um papel que pode ajudar na ideia do detox, né? E alguns trabalhos falam sobre isso. Geralmente não são trabalhos que têm uma amostral muito grande, são citações, mas eu acho que pode ajudar numa melhora do funcionamento intestinal, numa função detox, mas não tem assim uma relação específica comprovada sobre ansiedade. Uhum. O pessoal de psicologia agradece e manda um beijo. Beijo, meninas que estão com GSI lá. Obrigada. Eu acho que a Aline Carolino está perguntando, mas aí a pergunta para você. Como tratar a ansiedade para melhorar a vida sexual? Eita, aí ela gosta. A ansiedade, quando tratada, vai melhorar não só a vida sexual, mas o trabalho, as relações interpessoais. E aí a gente vem para um tratamento amplo, né? Para a ansiedade qualquer. Você melhora a ansiedade, você melhora todas as áreas da sua vida. A realidade Verdade. é não só a sexual. Por quê? Quando a gente começa a tratar a ansiedade, automaticamente a gente está tratando as funções límbicas também. E a libido tende a aumentar. Com a ansiedade, a libido diminui. Você não tem mais o prazer. A libido que eu falo não é só no âmbito sexual, mas no âmbito de vida, de prazer de vida, de viver. Você vai perdendo essa motivação para realizar as atividades, você vai perdendo esse ânimo, esse prazer em estar se relacionando com as pessoas, inclusive na relação sexual. Então a gente precisa realmente tratar essa ansiedade. E aí, senão, minha amiga, casamento foi embora. Com certeza. Parece que Ju está perguntando sobre chá de camomila e erva cidreira. Esses dois ajudam a relaxar, de fato. São dois chás que podem contribuir para reduzir a ansiedade e contribuir para uma melhor qualidade de sono quando tomados à noite, né? A Que Dayane, mais? boa noite. Minha filha tem 1 ano e 1 mês. Desde que nasceu, tem dificuldade para dormir. Alguma dica para ajudar no sono do bebê? Geralmente tem que também ver se se o bebê não está tendo um estímulo luminoso excessivo, barulho, como é a rotina da casa. Então, às vezes a pessoa tenta colocar o bebê para dormir, mas a casa ainda se mantém acordada, com luz acesa, com barulho. Então, também fazer a higiene do sono para o bebê. Geralmente, as mães ansiosas deixam as crianças mais ansiosas. Isso A tem relação trabalhos até falando sobre filho o é muito leite. importante nesse momento, né? Né? Então, Porque tratar às vezes a ansiedade da mãe vai ajudar. a criança ela precisa estar. A mãe deve passar essa tranquilidade, essa questão afetiva também do contato com a criança, que quando ela sai do ventre, no ventre ela está ali totalmente protegida. Quando Sim, ela sim. ela vem para o mundo, ela começa a se sentir desprotegida, não tem mais aquele aconchego. E às vezes os pais não dão esse aconchego que ela precisa, essa proteção. Sem falar É, também que a criança, desde quando nasce, ela tem o hábito de manipular os pais. sim, com certeza. E aí ela já entende. Isso é um assunto bem polêmico. Outro dia uma mãe quase me bate. De uma conversa informal. Ela, não é possível, meu filho não manda em mim. Falei, quando ele grita, toda hora a senhora está lá. Ele entende isso. E ele começa a Com manipular certeza. a situação. E aí tem que ver se como é que está sendo essa casa no momento do sono. Ele está tendo os horários, a rotina certinha. Ele está dormindo muito tarde porque os pais chegam em casa, querem descansar, chega do trabalho, querem descansar, assistir televisão e a criança está junto. Até que horas isso está se alongando, se prolongando? Vamos lá. Eu Sim. acho que talvez Ah, seja bom também, daqui a pouco a gente pode responder mais, uma coisa que eu acho que muita gente tem e ainda é subdiagnosticado são os transtornos compulsivos alimentares. Então, tem pessoas que têm uma ansiedade e essa ansiedade, ela anda junto com o transtorno compulsivo alimentar periódico, que é o TCAP. Então, tem muita gente que tem o TCAP e não sabe. E uma forma da gente identificar o TCAP, e as pessoas vão poder saber se no dia a dia tem, é aquele indivíduo que perde o controle sobre a alimentação, sobre o que come e sobre o quanto come, às vezes come de forma compulsiva, às vezes até consciente de que aquilo
ele não deveria estar comendo e nem naquela quantidade. E se isso acontece mais de 2 vezes por semana, por um período de 6 meses, ele tem um transtorno compulsivo alimentar periódico, que é outra condição que assim, foi feito até um estudo recente em jovens. Pegaram 73 jovens entre 11 e 18 anos, e todos estavam acima do peso ou já com obesidade. E neles foram tentando identificar e dar o diagnóstico de quem tinha o transtorno compulsivo alimentar periódico e os indivíduos que não tinham. E percebeu que no grupo que tinha o transtorno compulsivo, os indivíduos eram mais ansiosos e geralmente tinham um maior índice de massa corporal, ou seja, tinham um maior peso relacionado à altura, para a gente perceber que há uma relação direta da ansiedade com algo que pode levar o indivíduo a comer mais, e geralmente é assim que acontece. E isso vai impactar na saúde dele, levando a ele ter um peso excessivo ou até obesidade, que é uma doença crônica que leva geralmente a outras doenças mais graves, como hipertensão, diabetes, infarto, derrame, que é o acidente vascular cerebral. Então, é importantíssimo a gente fazer diagnóstico das pessoas com transtorno compulsivo alimentar periódico, mas muita gente tem esse comportamento, é maior do que 2 vezes por semana, por mais de 6 meses, mas não recebe diagnóstico porque às vezes nem procura, apenas pensa que é um momento da vida porque está estressado, mas se o diagnóstico não for feito, a gente não tem como ajudar o paciente, né? Então, é importante quem tem esse comportamento procurar uma ajuda. E o tratamento, geralmente, dessa condição, também na literatura se fala que envolve o TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental. Em alguns casos, é necessário acrescentar medicamento. Na verdade, dos pacientes que eu acompanho, a grande maioria precisa de medicamento, porque essa é uma das maiores causas de ganho de peso, sem conseguir perder esse peso. Porque a pessoa tem a informação que precisa do que pode comer, do que deve comer, mas a pessoa não consegue controlar, porque é mais forte do que a pessoa. É um transtorno compulsivo, né? Então, precisa realmente de uma ajuda aí interdisciplinar, como a gente falou no início. Precisa do psicólogo, precisa do psiquiatra, precisa do nutrólogo, precisa de um educador físico, precisa do nutricionista, né? Então, se a gente conseguisse ter todos esses profissionais à disposição na atenção básica, na rede pública, seria fantástico. Walter tá aqui falando da conta privada. Gente, eu cometi uma gafe gigante. Eu tenho 2 contas, uma privada e uma de psicologia. E eu, por um erro, acabei abrindo na minha conta privada. Então, o que que sugere, doutor? Quer ir para outra? E a gente deixa essa gravada e continua a sequência na outra? Pode ser. Então Pode vamos ser? encerrar essa e eu Então, espero você assim, chamar outra. gente, a gente vai lá para esse outro perfil aqui. Então, vocês chegam lá, que aí vocês vão poder compartilhar com seus amigos. E que esse perfil aí, Vanilla PC, ele é aberto. Eu acabei de perceber porque eu mandei uma mensagem pro Walter, senão não tinha percebido isso. Tá bom? A gente continua lá na outra. Ok? Entenderam? Ok. Dá um joinha aí se vocês entenderam. A gente vai continuar essa live. Ela vai ficar salva aqui no meu. Vou tentar postar ela no Instagram, no YouTube pra gente depois. Mas a gente vai dar sequência agora no outro perfil, ok? Então vai todo mundo para lá, pro Vanilla PC, que a gente vai estar dando sequência a essa live lá. Até mais.